Bom dia, sexto ano. Então, através dessa videoaula, eu quero estar comentando com vocês sobre os movimentos da Terra, os dois principais, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, a gente vai estar comentando aqui sobre o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do seu eixo imaginário, e o de translação, que é o movimento em torno do Sol. Lembrando que esses dois movimentos acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Mas nós vamos comentar primeiro sobre o movimento de rotação da Terra. Então, observem, gente, que ocorre de oeste para leste, né? Em torno do seu eixo imaginário. Então, eixo imaginário, tá, gente? Então, não existe na realidade esse eixo, essa haste, e sim imaginariamente para vocês observarem aqui. É importante então lembrar que a Terra ela possui um diâmetro, uma extensão de 12.756 quilômetros na sua parte mais longa, né? Então, que é na linha do Equador, né? E a Terra então não é uma esfera perfeita. Ela tem os seus polos, tanto norte quanto sul, ligeiramente achatados e é atravessada então por uma linha imaginária que está inclinada 23 graus e 5 segundos, tá? Então, de norte a sul, do polo norte ao polo sul. A linha do Equador, então, ela foi traçada imaginariamente na mesma distância, tanto para o norte quanto para o sul. Então, vocês vejam que está no centro. E dividiu assim, então, a Terra em hemisférios norte e hemisfério sul. Então, nós temos, além do Equador, nós temos outros 4 paralelos que são importantes e recebem nomes. Então, como vocês podem observar, ao norte da linha do Equador, que está aqui, nós temos o Trópico de Câncer, né? E aqui em cima nós temos o Círculo Polar Ártico. Ao sul do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio, e como a Terra aqui nessa imagem está inclinada, a gente não pode ver, mas aqui embaixo vai ter o que? O Círculo Polar Antártico. E é importante lembrar que esses paralelos, eles dividem a Terra em zonas climáticas, chamadas de intertropical, né? Aqui é temperada e polar. Então, a gente fala depois disso. Os movimentos de rotação. Então, a Terra gira ao redor do seu próprio eixo imaginário, como eu comentei para vocês, com uma duração aproximada de 24 horas. Já vou falar por que aproximada. Então, a gente chama esse período, né, que a Terra demora para dar uma volta em torno de si mesma, de dia. E nós vamos ver quais são as consequências. As consequências são o que? A sucessão dos dias e das noites. É o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de si mesma, que demora 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas para facilitar, então foi arredondado para 24 horas, que está dividido em dois períodos. O período chamado dia, né, claro, é quando a metade da Terra, né, a face da Terra, voltada para o Sol. E o período de escuro ou noite, quando a outra face, a outra metade, está atrás, então está no escuro. E então também nós vamos ver que esse movimento originou as horas e os fusos horários e também criou um movimento aparente do Sol. Então aqui nessa imagem vocês podem observar, galera, de que essa face voltada para o Sol então é dia e essa outra metade atrás então noite escura, tá? E não podemos esquecer que esse movimento aqui ele acontece sempre de oeste para leste, o movimento de rotação da Terra. E aí então criando um movimento aparente do Sol que todos os dias ele surge a leste, que pode ser chamado de este, e se põe no oeste, tá, gente? Então vocês vejam que para nós aqui então o Sol mais ou menos, né, ele vai aparecer às 6 horas da manhã, quando ele percorreu um quarto da sua trajetória aparente, são 9 horas da manhã, quando ele percorreu
metade do percurso, né, ou 2/4, então 12 horas, meio-dia, quando o Sol está a pino, né, acima de nossa cabeça, chamado de ponto zenite. E quando ele percorreu, então, 3/4, né, aparentemente são 15 horas, né, então, aí quando ele vai aqui se pôr às 18 horas no oeste, então ele concluiu aparentemente a sua trajetória 18 horas. Então esse é o movimento aparente do Sol, porque quem realmente está se movimentando é o planeta Terra. E em consequência desse movimento, então, nós temos os fusos horários, que foram determinados a partir de uma convenção internacional, uma reunião realizada em 1884 em São Francisco, nos Estados Unidos, que ficou determinado que os fusos horários eles partiriam do meridiano de Greenwich, que seria a referência mundial para a determinação das horas. O fuso horário, então, é cada uma das 24 faixas de 15 graus que divide a Terra. Cada faixa dessa corresponde a uma hora. Rapidinho eu vou explicar. Então, nós sabemos que a Terra é uma circunferência de 360 graus, demora 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu eixo imaginário. Divide-se, então, 360 por 24 igual a 15. Então, cada faixa de Terra que corresponde a 15 graus equivalem a uma hora. E os locais a leste do meridiano de Greenwich, né, então estão adiantadas, enquanto que os locais a oeste do meridiano, então vai diminuir as horas, tá, gente? Quem vai determinar isso, então, é o meridiano de Greenwich, até a linha internacional de datas. Nós vamos ver na próxima tela. Então, nesse mapa aqui, nós temos, nesse mapa mundi, tá? Aqui então a linha, né, o meridiano de Greenwich, lembrando que a referência é Londres aqui, tá, gente, onde que eu tenho o cursor, tá? Então todas essas localidades na cor azul estão dentro do fuso horário de Greenwich. Lembrando que cada país tem autonomia para imaginariamente puxar para leste ou para oeste o meridiano, para não ter problema com fusos horários diferentes em uma mesma cidade, em um mesmo município. Tá? E aqui então nós podemos observar, ó, a leste, a cada 15 graus, cada faixa dessa, né, uma hora a mais até o limite de mais 12 até a linha internacional de datas. E para oeste, então, menos uma hora até o limite de menos 12 até a linha internacional de datas, que seria lá atrás o antimeridiano, aqui o meridiano de Greenwich e lá atrás o antimeridiano. Tá? Então, só para vocês observarem. E como nós podemos observar aqui, o Brasil está a oeste do meridiano, então nós estamos atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. E se nós observarmos devido à grande extensão leste-oeste, nós temos 4 fusos horários diferentes, todos atrasados. A hora oficial brasileira, então, corresponde à hora de Brasília, a qual nós estamos dentro do mesmo fuso horário de Brasília. O primeiro fuso corresponde às ilhas que estão aqui dentro do Atlântico, imaginariamente foi puxado o meridiano 2 horas atrasados. Todos os estados na cor rosa, menos 3, inclusive Brasília e nós, em relação ao meridiano, na cor verde, né, menos 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich, menos 5, então o extremo oeste do estado do Amazonas e do Acre estão atrasados 5 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Mas lembrando que se nós olhar aqui, em relação a Brasília, também essas localidades estão, né, da cor verde, rosa aqui no extremo oeste, ou as ilhas, há uma diferença de fusos horários. Então, para oeste diminui 1 hora a cada 15 graus e para leste aumenta 1 hora a cada 15 graus. Beleza, galera? Então, eu vou estar lançando para vocês uns exercícios a respeito dos fusos horários. Até a próxima.